Oi. Oi. Tá ligado? Eu tô só testando, pessoal. Oi, gente. Lá no Nordeste a gente costuma fazer assim, um tipo de saudação. Eu digo, oi, pessoal. Eu sou o Sérgio. Aí vocês dizem, oi, Sérgio. Beleza? Vamos lá. Oi, pessoal, eu sou o Sérgio. Oi, Sérgio. Pois é, eu sou talvez o único não presbiteriano que falou na conferência, né? Então, mas assim, deixa eu contar um pouco da minha história. Eu me converti numa igreja presbiteriana. Daí eu me desviei e fui ser batista. Mas aí uns 7 anos depois, eu me converti de novo e me transformei em batista reformado. Então, é uma coisa complicada. E Deus sabe disciplinar seus filhos. Ele sabe mesmo disciplinar seus filhos. E Ele foi me mostrar hoje. A gente está dividindo o quarto, eu e o pastor Samuel. E Deus foi me ensinar como é que um presbiteriano genuíno dorme o sono dos justos. Então, eu cheguei extremamente cansado de João Pessoa, saí da procuradoria, já almocei, peguei a minha mala para chegar aqui. E aí Deus foi me ensinar como se dorme. Esse homem roncou tanto. Mas eu dizia, Senhor, esse homem deve estar num sono tão profundo, Senhor. E teve uma hora que ele se agarrou com o travesseiro, aí é que ele começou a roncar. Eu disse, acho que ele está sonhando com a Sara, com a esposa dele. E ele começou a agarrar aquele travesseiro, resultado, ontem eu não dormi, de ontem para ontem. E esse cara, sabe o que ele chegou para me dizer de manhã, que eu fui reclamar do ronco dele? Esse cara, tu não me deixou dormir, Samuel. Eu disse, que conversa é essa, rapaz? Eu me acordei com o teu ronco. Aí eu disse, então, graças a Deus que você se acordou com o meu ronco, porque pelo menos meia hora eu dormi nessa madrugada. Então, pessoal, muito bom estar aqui com vocês. E o tema que me foi dado, ele é um tema que enche o meu coração, que é essa área de revitalização. Meu mestrado foi na área de revitalização de igreja, de plantação e revitalização de igreja. E a minha tarefa é completar o ciclo hermenêutico da proposta. O Samuel, ele fala de igrejas que são revitalizadas e elas plantam. Então, a ideia de que Deus traz vida. Eu não vou ligar agora não, obrigado. Deus sopra vida sobre uma igreja, revitaliza, ela se torna uma plantadora de igreja, ou ela planta para se revitalizar. Na realidade, a minha tarefa é um tanto quanto complicada para falar para vocês, é sobre como novas igrejas na cidade contribuem para a revitalização da igreja do Senhor na cidade como um todo. Ou seja, como que a presença de uma nova igreja plantada na sua cidade, na minha cidade, vai contribuir de maneira integral para o desenvolvimento do reino naquela cidade. E eu fico pensando nesse processo de como o novo traz vida, como o nascimento, como o parto, né, traz vida para uma família. E eu acho que o mesmo acontece na família do Senhor. Eu e Samara temos 3 filhos e não casamos muito tarde, nem muito cedo. Com 25 anos tivemos o nosso primeiro filho, que hoje tem 15 anos. E quando Samara teve a nossa última filha, ela já tinha mais que 30. E para quem já tinha quase 7 anos atrás, tido a primeira experiência, e uma frase dela me chamou muita atenção. Ela, quando a nossa filha nasceu, quando a Débora nasceu, a última filha, ela veio, sabe, aquela bomba mesmo, aquela coisa, aquela vivacidade nos primeiros dias. Essa coisa me impressionou nos olhos da minha filha. Eu conseguia ver o sorriso da criança recém-nascida, o olhar dela era tão expressivo. E Samara disse, essa filha trouxe vida, eu estou me sentindo como um adolescente de novo, estou sentindo vontade de voltar para fazer academia e de me dedicar para eles e coisa e tal. Assim também acontece nas casas dos avós, quando chegam as crianças. Uma nova criança traz muita vida para uma família. Ela traz também cocô no meio da sala, mas que ela traz vida, ela traz vida. Né? Então, o sorriso é empolgante, as novas descobertas. E outra coisa, a própria adaptação ao ambiente, que parece que vai se tornando habitual. Hoje as crianças, né? Antigamente nós quando íamos para a máquina de datilografia, a gente ia assim, né? A criança hoje já nasce fazendo assim, ó, no dedinho.
ela já nasceu, parece que já está vinculada ao processo de adaptação às novas tecnologias. É uma coisa, inclusive pesquisa sobre isso, de como a mudança nas percepções vai sendo passada de geração para geração. Portanto, o novo, gente, ele é sempre uma bênção e ele é sempre também motivo de preocupação. Quando você tem criança nova em casa, você tem que estar, como a gente diz lá na Paraíba, você tem que estar pastorando a criança, né? Você tem que estar olhando para ver se ela não vai descer uma escada, se ela não vai colocar o dedo na tomada. Ela traz riscos, mas que ela traz vida. Ela traz vida. Ela traz muita vida. A igreja, como corpo de Cristo, e a igreja também, como família de Deus, ela vive essas mesmas dinâmicas. A dinâmica onde o trazer, o novo, o plantar, produz alguma coisa. Ainda que seja a chateação daquela tia chata. Mas que ela traz vida, ela traz vida. A gente que talvez não goste, né, de criança dentro da sua casa, talvez aquele irmão da nossa avó, aquele tio-avô que não casou, e quando ele vê uma criança, ele olha, ele não gosta muito. Mas como fazer uma reflexão, eu falaria, missiológica, teológica, mas também sociológica da presença da igreja na cidade? Esse tema é um tema difícil de ser tratado. Eu entendo como difícil e humildemente falo da minha grande dificuldade de tratar esse tema, porque quando você observa a igreja na Bíblia, a igreja é vista com a referência à cidade onde ela estava, não é verdade? Você vê as cartas do Apocalipse, a igreja na cidade. As cartas aos Tessalonicenses, aos Filipenses, aos Colossenses, as tribos dispersas, né, dos judeus. Mas havia um sentido de unidade na fala apostólica. Na formação do pensamento cristão, você não poderia pensar assim, como era difícil é até difícil você extrair alguma, a não ser que eu fizesse um hipérbole, um exagero exegético aqui na palavra de Deus, para encontrar um exemplo do que eu vou falar agora nas Escrituras, até porque não tinha que se falar muito em revitalização da igreja, porque o que trata o livro de Atos é a igreja no começo. Então é a igreja menina, é a igreja bagunçada, é a igreja de Corinto, cheia de excentricidades, é a igreja de Filipenses, extremamente versada no sofrimento de Paulo, é a igreja de Tessalonicenses, ali cheia de vigor, cuja mensagem acabou contaminando positivamente as igrejas da Acaia e da Macedônia. Então, é muito complexo extrair um exemplo bíblico direto que eu vou falar, porque hoje nós vivemos a experiência da igreja multiforme, a igreja de mosaico. Nós temos na mesma rua hoje igrejas pentecostais, neopentecostais, tradicionais, enfim. É difícil a gente avaliar essa questão sob o ponto de vista de uma exegese mais direta das Escrituras. Mas indiretamente nós podemos arriscar sim. Arriscar um texto que vai nos ajudar a pensar sobre isso. Mas eu quero começar, gente. Eu gosto muito de comer a comida que me servem. Tenho muita honra de participar dessa conferência. E eu fui ler o pensamento de vocês. Eu estava refletindo mais sobre o pensamento do CTPI. E é interessante que em um dos statements, um dos landmarks aqui do movimento, está aí nesse livrinho de vocês, é que o CTPI ele acredita piamente que a plantação de igrejas, de novas igrejas, produz o seguinte. Ele coloca aqui, está aí no teu material. Novas igrejas desafiam as igrejas já existentes em sua região a um repensar teológico, a um repensar estratégico, o qual contribui grandemente para um processo de revitalização. Eu queria que a gente abrisse as escrituras. Hoje eu não vou usar, eu usei ontem, hoje eu não vou usar PowerPoint, me perdoem por esse pecado grave, mas eu queria que vocês fossem lá nos Tessalonicenses, na primeira carta. E a primeira carta nos dá uma luz de como uma igreja bíblica tornou-se modelo para outras igrejas. Como uma igreja nova, uma igreja fundada na dor, ela traz experiências positivas para a igreja como um todo. Então, eu vou arriscar aqui uma análise da visualização da igreja de Cristo por regiões. O quanto a igreja de Tessalônica serviu de modelo. Vamos dar uma lida aqui. No capítulo 1, nós vamos lá aqui no versículo 2. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os em nossas orações. Lembramos continuamente diante do nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado. O trabalho que resulta da fé, amém? Ou seja, era uma igreja
que trabalhava e que praticava as obras de Cristo, e isso em razão da graça. Eles entendiam que pela graça do dom da fé, eles trabalhavam em razão dessa fé. Segundo, era uma igreja que, além disso, era uma igreja que era lembrada pelo esforço motivado pelo amor. O amor ao próximo, o amor aos perdidos fazia com que aquela igreja se esforçasse em meio à perseguição. Outra característica dessa igreja, Paulo aqui coloca, e também a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos, amados de Deus, que ele os escolheu. Aqui Paulo autentica o chamado eficaz do Senhor, porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. E aqui ele vem e diz: vocês sabem como procedemos entre vocês em seu favor. De fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, pois apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Vamos ler agora o versículo 7 juntos? Se tivermos na mesma tradução. Assim, tornaram-se modelo para o que, gente? Todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia. Porque partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acaia. Não somente isso, mas também por toda parte tornou conhecida a fé que vocês têm em Deus. Olha que coisa maravilhosa. Como igreja, ela já nasce com uma vocação internacional na sua influência. A ideia de algo que, plantado pelo Espírito, produz frutos locais, regionais e reverbera no mundo. Gente, nós estamos vivendo uma época muito interessante na missiologia e na eclesiologia internacional. Eu arrisco dizer o seguinte, que nós estamos nos aproximando cada vez mais em um retrocesso da época do iluminismo para cá, a um bom retrocesso aos modelos eclesiásticos onde a igreja local ela era extremamente valorizada por seu potencial redentor. E nós não podemos negar. O que eu estou dizendo agora é que na pós-modernidade Deus levantou igrejas no mundo para serem modelos de revitalização internacional. E vamos falar aqui, guardadas as devidas proporções, não é aqui um debate teológico da metodologia de Po Yong-Shu, mas a igreja dele praticamente modelou tudo que se fala hoje sobre grupo pequeno. Desde os modelos mais técnicos do Carl George, até os modelos mais detalhados do Neighbor, até as excentricidades do Castellanos, que produziu o movimento de G12, mas a base, a igreja do Po Yong-Shu, ela acaba sendo uma referência internacional e uma referência que traz revitalização para o mundo todo. Outro exemplo que eu gostaria de citar, por exemplo, é o que as igrejas locais americanas fizeram com a nova eclesiologia. Se você percebe, os grandes movimentos de transformação na paisagem eclesiástica dos Estados Unidos não foram movimentos. Foram pessoas, bebês, como por exemplo a Willow Creek, do Hybels, que de um dia para o outro resolveu que a igreja não era mais em templo, ia ser em um teatro. E aí ele começa a fazer tudo aquilo e criança comete o quê? Erros. Coloca o dedo na tomada, faz cocô na sala. E a Willow Creek foi criticada durante muitos anos por sua, aspas, não quero também entrar em detalhes, por sua superficialidade teológica. Mas eles modelaram uma visão mais missional da abordagem, ou seja, eles fazem uma revolução eclesiástico-missiológica nos Estados Unidos, e que junto com a reverberação de Saddleback lá na Califórnia, de Rick Warren, produziram um novo pensar. Quando eu penso hoje no movimento missional, especialmente o movimento missional reformado, e aí quando a gente fala em Tim Keller, quando a gente fala em Mark Driscoll, quando a gente fala em Ed Stetzer, quando a gente fala nos que compuseram o manifesto missional, a gente não pode negar a importância que aquelas igrejas bebês lá do passado produziram no approach, na missiologia da igreja americana. Então o que é que a turma reformada fez? Começou a repensar os seus métodos, mantendo a sua profundidade teológica, e nós ganhamos como legado internacional as igrejas missionais em que são reformadas na teologia, mas são extremamente contemporâneas, sensíveis e missionais na sua abordagem cultural. Então,
talvez eu estabeleça isso como uma primeira tese dessa manhã, é que, de fato, a igreja local, hoje na pós-modernidade, muito parecido com o que foi na igreja do primeiro século, ela tem a capacidade de produzir essas revitalizações. Mas, gente, a gente tem que dar crédito às pessoas que escreveram sobre isso. Na pesquisa que fiz para compor essa palestra, eu percebi que, salvo engano, me corrijam os amigos, mas quem primeiro pensou sobre a tese da revitalização na urbe, a tese da revitalização na cidade, em razão da plantação de novas igrejas, foi o Tim Keller. Tim Keller escreveu em 2002 um texto muito interessante que vocês podem ler, Why Planting Churches? Por que plantar igrejas? E eu trouxe aqui o pensamento do Keller. Observem que não é uma dedução teológica que Tim Keller faz aqui, mas uma observação sociológica, uma observação do que aconteceu com a plantação das novas igrejas. Então, a primeira coisa que o Tim Keller disse e que ele autentica a tese de que se plantarem novas igrejas nas cidades, a igreja naquela cidade e naquela região vai ser revitalizada. Primeiro, olha o que é que ele diz. Novas igrejas trazem novas ideias para todo o corpo de Cristo. Quando igrejas novas são plantadas, elas trazem novas ideias. Isso foi o que o Keller falou. Então, ele admite que essa inovação acontece e influencia. Ele diz assim, não há melhor maneira de ensinar a velhas congregações sobre novas ferramentas e novos métodos para alcançar novos grupos de pessoas do que plantando novas igrejas. O Ricardo falou sobre isso. Falou ontem, sobre a questão da permeabilidade, da fluidez que a nova igreja tem, quando ela pensa fora da caixa denominacional, porque ela às vezes é uma expansão da própria denominação, é um aceite, é um cachimbo de paz que a denominação faz. Não, vamos fazer o seguinte, aqui é difícil mudar, vamos plantar novas, e aí a gente vai revitalizando toda, a gente vai comendo pelas bordas feito papa quente. A gente vai comendo a papa quente até chegar no centro. E então Keller fala que a primeira razão pela qual plantar igrejas produz uma revitalização é essa. É que, vamos repetir comigo, novas igrejas trazem novas ideias para o corpo de Cristo como um todo. Segundo, novas igrejas são aquelas que têm as melhores formas de desenvolver liderança forte e criativa. Há, gente, um movimento, uma ressurgência muito grande, um pensar hoje muito grande sobre a questão dos ministros profissionais que são ordenados. Aqueles que não tiveram um treinamento formal muito rígido, mas que de alguma maneira eles são preparados. E por essa nova visão missional, eu sei que há controvérsias sobre isso, também não quero entrar nessas controvérsias, se o cara que não foi para o seminário pode ou não pode ser ordenado. Na minha visão pessoal pode, aliás deve, aliás foi assim no princípio. Aliás, seminário é coisa que Jesus nem falou sobre isso. Enfim, eu não quero tocar no assunto, mas eu vou mexer com os brilhos todo mundo. Deixa eu falar. Nós temos que entender agora, essa palavra do Keller, é que o novo traz o criativo. Meu filho, a minha época, é a época de patins e bicicleta. Na época do meu filho surgiu um tal de ripstick, que é um bichinho com duas rodinhas que faz assim, que você anda assim. Meu filho, ele entrava naquele... Pô, parece que ele nasceu para esse negócio. Eu fui tentar fazer aquilo, né? Quase que eu quebro o espinhaço. Não consegui, tentando entrar no mundo dele. Mas meu filho, ele está em um novo mundo de criatividade. Ele está em uma nova geração. Ele pensa em um ritmo muito maior do que pensávamos no século passado, no século XIX. Eu estava cogitando hoje no café da manhã. Eu acho que era uma asneira teológica. Eu sou meio herege mesmo, eu reconheço. Mas eu fiquei pensando, na época da reforma, a igreja estava tão preocupada em ser apologética, estava tão preocupada em vencer os problemas da heresia católica, que ela meio que demonizou ou esqueceu de refletir sobre métodos. A metodologia é praticamente algo que não é falado na reforma. Inclusive, o Espírito Santo nem estava na primeira confissão lá de Westminster. Porque era uma coisa... E a novidade, os jovens, essa liderança profissional está trazendo muita explosão para a igreja. Olha o que aconteceu comigo. Um cidadão chegou para mim lá na Cidade Viva
e disse, pastor, estou chegando agora, me converti tem uns 3 meses, olha, agora é o seguinte, eu preciso ir para o seminário. Eu disse, por quê? Ele disse, não, porque eu quero ajudar mais na igreja. Eu digo, rapaz, tu talvez venha atrapalhar mais aqui. Se tu for agora, novo convertido para o seminário, se tu pegar um cara meio liberal, ele vai te entronchar lá e tal. Eu disse, o que é que você faz? By the way, o que é que você faz? Não, eu sou formado em engenharia, tenho 2 MBAs, uma em gestão de pessoas e uma em gestão de recursos. Eu digo, então quer dizer que isso não vale nada, né, na igreja. Cara, vem pra cá, inventa alguma coisa, bota esse negócio pra moer, bota essa cana na moenda, vamos pegar alguma coisa desse teu talento, inova, cria. Eu não tenho base evangélica, nem católica, nem de nada. Eu nasci em um lar em que meu pai foi o fundador da maçonaria paraibana, um dos fundadores, grau 33, do Supremo. Minha mãe foi da ordem da Amorque, antiga e mística ordem Rosa Cruz, de raízes egípcias. Lá em casa era meu pai saindo de paletó preto na segunda, e minha mãe entrando no Sanctum, que era um lugar que ela tinha lá para fazer lá os pensamentos dela, e o pior é que eu entrei nas 2 ordens juvenis, né? Eu fui demolei e eu fui portador do Axote. Então, e aí com 14 anos eu fui fumar maconha e tocar guitarra, que era muito melhor. E aí, nesse processo, a minha cosmovisão, ela foi formatada de fora para dentro. Quando eu me converti, e que eu comecei a ver o Senhor, e aí a gente fica meio a gente começa a entrar naquelas crises, entre o que é a graça que salva, e o uso e o costume que escraviza, perdão a seriedade, e aí você acha que tudo é Bíblia, que tudo é teológico, todo mundo chega sempre com a justificativa para dizer por que não faz alguma coisa, e eu fui com aquilo. Então a minha base foi algo totalmente fora. É por isso que eu decidi, depois que eu fiz engenharia e direito, que é a minha área hoje, eu fui fazer teologia, porque eu tinha que cumprir meio que com uma questão da Convenção Batista Brasileira, e eu acho que a gente tem que respeitar a nossa denominação, né? Se você não se satisfaz, pula fora, pelas contas e vai embora. Agora, tá ali, há um modelo, tenta respeitar o modelo, porque é uma questão de unidade. Tenta mudar de fora para dentro, mas cuidado para não estremecer muito, senão vai cair caco de velho para todo canto. E vai ser um problema. Mas a formatação do meu pensamento, ela foi uma formatação do sem igreja, aliás, do nunca, never. Nunca. Igreja, nada. Absolutamente nada. E daí eu decidi na questão da inovação, do novo pensar, das novas reflexões. E olha, gente, eu só quero estabelecer, eu sou reformado. Tá, desculpa, eu continuo. Tá? Não sei até quando. Brincadeira. Mas olha lá, quando eu terminei o mestrado em teologia, para satisfazer uma necessidade pessoal, mas ao mesmo tempo da denominação, eu digo, eu vou estudar filosofia agora. Entrei no mestrado em filosofia na Universidade Federal. Meus companheiros, 4 ateus, 2 padres e eu. Mas foi muito bom. Foi muito bom. Foi muito bom conversar com aquelas pessoas. A ver como elas veem a vida, o que elas pensam, qual é a cosmovisão delas. Quais são as portas de comunicação que eu estabeleci com aquelas pessoas. A ponto de tocar e sensibilizar alguns deles. Eu até acredito que um dos caras que era seguidor de Nietzsche, indo e voltando, esse cara saiu balançado daquele mestrado. Porque o novo, o fora da caixa, o inovador, o que chega, o que se planta, ele tem esse vigor da criança. A gente comete erros, a criança coloca o dedo na tomada, tem um perigo de cair da escada e faz cocô na sala, como lhes falei. Mas ela traz a força do novo, da inovação. Ela precisa, eu acho que esse mosaico entre o velho e o novo é algo que se equilibra no corpo de Cristo. Portanto, gente nova, não sejam arrogantes no que é novo para vocês. Ouçam os mais velhos, mas gente velha ou mais velha, deem atenção ao novo. Porque Deus pode estar querendo comunicar algo na sua própria cidade que está sendo feito através de uma igreja que talvez não pense teologicamente muito igual a você, mas que Deus está usando naquele momento. Amém, gente? Amém. Terceiro ponto. Vamos repetir. Segundo, novas igrejas são uma maneira de despertar novos, fortes e criativos
líderes. Terceira reflexão que é feita pelo Keller, que eu achei muito interessante, é que ele diz o seguinte, que as novas igrejas desafiam as outras igrejas velhas a um autoexame. Quando chega o novo, ele começa a se autoexaminar. Ele começa a pensar, o que está acontecendo? Aí eu me lembro daquela música, o que é que ela tem que eu não tenho? O que é que ela tem? Tinha aquela música, né? Nos anos 80. O que está acontecendo ali? Que movimento é aquele? No primeiro ponto a gente diz, é só baderna, é só confusão, não tem nada de bom ali que se aproveite. Ali se gritar os 5 pontos do calvinismo, não fica meio. Mas a nova igreja, ela traz reflexão para a velha igreja. E essa dialética, não dialética, que é perigoso falar dialética, mas esse diálogo, esse ciclo hermenêutico entre o estabelecido e o plantado, produzem uma revitalização holística. Porque quando a gente pensa, é o primeiro passo para que a gente mude o que a gente pensa. Eu acho que tudo começa quando eu paro para refletir quem eu sou. Senhor, o que é que eu sou? O que é que eu estou fazendo aqui? Qual é a razão de ser da minha vida nesse ministério? E a gente começa a pensar. Eu vou falar daqui a pouco sobre isso também. Quarto ponto. As novas igrejas também podem servir do que Keller chama de evangelistic feeder. O que é uma igreja evangelistic feeder? É uma alimentadora do evangelismo. O que é que as novas igrejas geralmente fazem? Eu recebo muitas pessoas de igrejas neopentecostais lá. Elas tiveram um papel. Em algum momento, mesmo que nós não concordemos com a teologia neopentecostal, elas criaram no Brasil o que nós chamamos de momentum evangélico. Uma escalada no crescimento. Houve uma contribuição. Elas acabaram com essa mensagem que talvez para muitos seja rasa, mas talvez naquele ponto Deus se revelou em uma daquelas palavras para um daqueles corações, ali há um novo convertido, que depois vai alimentar igrejas estabelecidas, teologicamente mais firmes, enfim. Tem um livro muito bom que foi publicado há pouco tempo, do Mancini, que é Church Unique. Se você puder pesquisar sobre Church Unique. Ele defende o seguinte, que cada igreja nasce com uma vocação. Assim como nós nascemos com uma vocação diferente. Vocês concordam com isso, gente? Os dons lá de 1 Coríntios 13, de Romanos, de Efésios 4 e coisa e tal, mostram essa multiforme graça de Deus, que não é só nas pessoas, é também nas famílias, nas igrejas. Igrejas, elas às vezes têm uma vocação própria. Eu conversava agora com um líder dizendo, olha, quando você for planejar, peça a Deus qual é a vocação da sua igreja. Por exemplo, a igreja Chácara da Primavera. A igreja Cidade Viva em João Pessoa. Nos achamos muito parecidos, embora é a primeira vez que eu ouvia falar de ti, mas agora os meus olhos te veem, ó Ricardo. Mas eu tenho uma vocação de que a nossa igreja seja uma igreja escola. Uma igreja que influencia no pensamento missional. E eu tenho essa vocação. Tem igrejas lá em João Pessoa, como por exemplo, a primeira igreja batista de João Pessoa, do pastor Estevão Fernandes, não sei se você conhece, ele se notabilizou pelos chamados movimentos de família. Cursilhos, encontros matrimoniais. E ela tem uma vocação própria. Essa coisa da gente querer copiar o que a outra igreja é, produz frustração. E, gente, no final das contas, aos nossos olhos, há presbiterianos, batistas, pentecostais, assembleianos. Mas aos olhos de Deus, o que existe ainda é a igreja dele naquela cidade. Mesmo que a gente esperneie dizendo que não é assim, mas é. É mesmo. Deus, quando vê o corpo de Cristo, ele vê na percepção da igreja não apenas militante ali, mas a igreja triunfante. Ele tem uma visão completa do que é a igreja dele quando ele olha para a igreja. Então, esse discurso, essa hermenêutica, essa troca, ela acaba por revitalizar. Vou dar um exemplo para vocês. João Pessoa, no último censo, o Brasil ficou com 22,2% de evangélicos, né? Entre todos os que autodeclaram-se. E agora a nova categoria, que já foi falada pelo pastor Samuel e outros, são os evangélicos não praticantes. Primeira vez que aparece no censo do Brasil, evangélicos não praticantes. Então, o que está havendo? Está se vendo que, bem ou mal, eu também não quero entrar nesse mérito, hoje a televisão está ocupada por
oportunidades. Eu fico muito feliz, como, por exemplo, quando eu vejo o Hernandes. Hoje, falando a voz presbiteriana em cadeia nacional. O que é que aconteceu em João Pessoa? A diretora de uma das TVs seculares abertas foi lá e disse: pastor, é o seguinte, tá, estamos aqui do departamento de programação, sei que vocês estão fazendo um trabalho legal aqui na área de missão integral, então, várias coisas. Queria muito que você apresentasse um programa na nossa TV aberta. Eu disse: você tem certeza? Eu tenho. Eu disse: quanto é? Não, a gente quer lhe contratar. E eu fui contratado pelo SBT para ter um programa em João Pessoa, para todo o estado, para falar da ética do reino. Agora, isso é por quê? Porque eu sou bonitinho, cheirosinho? Porque a igreja da... Não, é porque é um momentum na igreja evangélica do Brasil. E isso retroalimenta um ciclo em que eu indo para a televisão, mais uma oportunidade, mais um púlpito público, e desta feita um público menos comprometido com a relativização da mensagem, posto que não vou ter que pagar por esse espaço, eu posso falar o que eu quiser. Mas eu devo isso a quem? Eu devo ao movimento do Senhor na minha cidade. E não à minha igreja. Vocês estão entendendo isso, gente? Está dando para a gente pensar um pouquinho sobre isso, refletir um pouquinho sobre isso? Bem, depois você sai daqui, balança a cabeça, joga o que não presta fora e fica com alguma coisa. Bem, eu tenho até que horas? 2 da tarde? Mas vamos lá. Eu trouxe algumas coisas. Eu quero fazer uma pergunta e não tenha vergonha de responder essa pergunta. Quem aqui é titular de igrejas ou missionário? Ou... Levanta a mão. Quem é do alto clero? Não, perdão. Quem aqui dentre vocês está diretamente mesmo, efetivamente, na prática, envolvido com plantação de igreja? Levanta a mão. Envolvido, não é desejando não. Ah, eu queria tanto. Estamos aí para half. Mais ou menos a metade está ou não está. Então nós temos uma plateia mista. Talvez aqui haja igrejas, e eu louvo a Deus por isso. De vez em quando, tem gente lá em cima. Oi, pessoal. Eu sou o Sérgio. E eu estava pensando sobre algumas coisas que vão servir para igrejas que estão hoje sob a influência perigosa de alguns bebês na sua cidade que estão sujando talvez a sua sala de estar. Refiro-me às novas igrejas, aos novos movimentos. Essas novas emergências pós-modernas que vêm atrapalhar, né, o status quo daquilo que nós tão carinhosamente cultivamos há 100 e tantos anos. E o cara abriu do lado da igreja, está tendo um mover lá, um negócio. Uma dica para todos nós, no processo de nos beneficiarmos do que Deus está fazendo através da plantação de novas igrejas nas nossas cidades ou regiões. Primeiro, não deixe de valorizar o essencial e alegre-se nas coisas que dão sentido à sua missão de vida. Não deixe de valorizar o essencial e alegre-se nas coisas que dão sentido à sua missão de vida. Talvez uma das grandes coisas que as igrejas estabelecidas e que precisam de revitalização precisam ter é um coração um coração que evite a síndrome de Éfeso. Vá lá para Apocalipse. Olha o que o Senhor diz à igreja de Éfeso, e o que eu me refiro ao que é a síndrome de Éfeso na igreja estabelecida. As igrejas existentes. Olha o que é que Paulo diz, ou que o escritor João diz. Perdão. Estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros. Olha o que é que Deus diz. Conheço o seu trabalho árduo e a sua... Vocês concordam comigo que as igrejas estabelecidas estão estabelecidas porque trabalharam arduamente para se manter nesses séculos? Sim ou não? Quem é presbiteriano lembra das perseguições de Frei Damião, lá na Paraíba. Igrejas foram incendiadas, igrejas presbiterianas foram incendiadas na Paraíba. Lutaram para se estabelecer. Estabeleceram, construíram escolas. Influenciaram a educação cristã no Brasil. Tudo isso. Então, Deus conhece, Deus sabe. Ele diz assim,
Eu conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, ou seja, uma igreja apologética, que defende o seu povo, que defende a sã doutrina. Deixa eu falar dos batistas também, para vocês não acharem que foi pregação encomendada. Nossas! Ainda bem que ano que vem vai ter aqui um luterano, né? E vai ter um batista também. Rapaz, um saião. Saião não usa saia, viu, gente? Ele usa... Sei que você não pode tolerar homens maus e que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são. E descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado o sofrimento por causa do meu nome. E não tem desfalecido. Mas olha o que ele diz. Contra você, porém, eu tenho isso. Você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Sabe o que é que eu vejo como primeiro amor aqui, gente? Perdeu a seiva necessária e suficiente para dar vitalidade às suas vidas, aos seus ministérios. É como eu disse, na luta por defender a sã doutrina, eu falei ontem à tarde, na luta por defender o que já foi estabelecido, a gente entra no automático. E a gente esquece da simplicidade de Cristo. A gente esquece, por exemplo, que uma das propostas da reforma era, por exemplo, a simplicidade litúrgica. O que na época do século XVI foi um grande contraste com a pompa católica. Mas eu pergunto a vocês, será que hoje a simplicidade litúrgica toma conta das nossas igrejas? Será que nós não estamos muito mais preocupados em seguir o boletim do que seguir a voz do Espírito? Primeiro amor. Ser tocado pelo Espírito Santo, e eu sou um reformado canela de aço, ou de fogo. Sentir que Deus está no negócio. Que Ele quer mexer com a gente, quer mudar o nosso coração. Então a primeira coisa é essa, não deixe de valorizar o essencial e dar alegrar-se nas coisas que dão sentido à sua missão de vida. E não dão sentido à manutenção do que você fez até hoje. Os faraós, quando eram enterrados, eles eram enterrados com todas as suas riquezas, todas as suas conquistas. E tem igrejas morrendo agarradas com o seu passado. Em verdadeiras pirâmides eclesiásticas. Tumbas. Segundo, cuidado, pode escrever, cuidado com a síndrome de Laodiceia. Vai lá para a igreja de Laodiceia, também, no capítulo 3, verso 14, e aqui a síndrome de Laodiceia talvez seja a que mais está presente naquilo que é estabelecido. Aquilo que é forte pelo passar do tempo. Olha o que é que ele diz. Estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira. Soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras. Sei que você não é o quê? Frio nem quente. Melhor que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou pronto, a ponto de vomitá-lo da minha boca. A ponto. Apenas a ponto de. Aí ele diz, você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso mais de nada. Uma pessoa chegou para mim, e eu sou um crítico do movimento de plantação no sertão, na ideia de que a missão se completa quando se constrói o templo. Sou crítico, totalmente, me perdoem, porque eu não vejo esse padrão na igreja primitiva, não vejo isso na eclesiologia paulina, não vejo isso em canto nenhum, a não ser na nossa cabeça. E você sabe qual é o maior argumento da igreja para o estabelecimento da obra? É que eles dizem o seguinte, não, construir um templo é a garantia da permanência da obra. Eu digo, então, meu amigo, você tem que visitar a Europa. Eu fui a Frankfurt, entrei na primeira igreja. Vai à Europa, vai ver o que é manutenção. Vai ver a igreja sendo transformada em prostíbulo, vai ver a igreja sendo transformada em barzinho, em pubs. Desde quando o que a gente adquiriu nos dá o senso de que estamos estabelecidos, permanentes e vivos? A síndrome de Laodiceia, para mim, é uma síndrome que está no coração do que é estabelecido, e nós temos que revisitar sempre. Você também, Ricardo, e eu também, temos comunidades com menos de 10 anos.
mas eu tenho que revisitar, eu tenho que olhar os meus elefantes brancos, eu tenho que tirar da sala os totens que foram construídos no tempo, como landmarks da minha história, como pontos de convergência da minha caminhada, mas a igreja de Laodiceia tinha consciência, eu estou rico, eu tenho tudo, não preciso de nada. Agora me diga uma coisa, o que fazer depois que você, pastor, tem um bom salário, um bom templo, ar-condicionado, gente que te ama e teus filhos no evangelho? É fazer como o Raul Seixas, ir para o trono do apartamento com a boca escancarada cheia de dentes, esperar a morte chegar. Eu vou ter mais o quê? O que é que eu quero? Tem um carro do ano que a igreja troca de 2 em 2 anos? Síndrome de Laodiceia, cuidado com ela. A síndrome de Éfeso, a síndrome de Laodiceia. Tu riu depois? Foi isso, mano? Tá me tirando, né, meu irmão? Vou te convidar, minha vingança é salar maligre, não é com você lá em João Pessoa, viu? Colocar você com 3 irmãos lá do jiu-jitsu no quarto. E vão cara a noite todinha com você. Terceiro ponto. Quais são as dicas? Primeiro, vamos lá. Cuidado com a síndrome de Éfeso. Vamos lá. Cuidado com a síndrome de Éfeso. Segundo, cuidado com a síndrome de Laodiceia. E terceiro, leva o teu povo para passear. Preciso me explicar. João Pessoa. Gente, quando você começar a ver coisas surgindo ao seu redor, pipocando aqui e ali, marcas de fezes nas novas igrejas, leva o teu povo para passear. Pastor gosta demais de conferência. Nunca vi um bicho para gostar tanto de conferência. Está em todas. Ele começa logo com o congresso do Haggai. Em junho, né? Depois vem para o CTPI, depois é a de igreja em célula. E ele tem tempo, vai para o da CEPAL. Gente, uma coisa que eu aprendi. O que eu vou ouvir na conferência, o meu povo tem que ouvir também. Eu só ando encangado, de tropa, de bando. Vamos junto! Sabe o que eu fiz uma vez? Nós hospedamos o Summit, The Global Leadership Summit, em João Pessoa. E a propósito, foi o maior summit do Brasil. Desculpe aos paulistas, tá? Mas foi o maior. Só que a gente tinha ido a Recife no ano anterior, antes de implantar em João Pessoa. Gente, eu levei uma tropa. Eu levei até novo convertido para o summit. Para o cara ser logo bombado do começo. Agora me diga uma coisa. Se você pega um cara com 20 anos de crente, 30 anos de crente, aí você vai dizer, olha, Deus está falando no meu coração que você tem que ser missional. Misso o quê? A missionalidade da igreja. A gravidez das coisas do reino deve acontecer no novo convertido. Leva o teu povo para passear. Leva o teu povo para passear, para ver o que está acontecendo, para visualizar as novas coisas. Ano que vem, na conferência aqui, faça um propósito. Quem é pastor titular de igreja aqui com mais de 100 pessoas? Levanta a mão. Mais de 100. Mais de 100. Diga assim, Senhor, eu me comprometo. Não, o comprometimento é você trazer pelo menos 10 da sua igreja no ano que vem, pô. Agora eu quero parabenizar qual foi a igreja que trouxe mais gente que não é do alto clero. Como é o nome da igreja? Presbiteriana de Itabira. Esse é o nome da fera. Agora, Itabira é um nome bonito. Lá tem uma cidade que é chamada Patos, lá na Paraíba. E a gente tem que cuidar com esses nomes, isso é muito perigoso. Uma vez o pessoal foi lá na nossa igreja cantar, eu digo, gente, eu queria apresentar os irmãos aqui, é o Coral de Patos. Imagina a harmonia do negócio, meu amigo. Imagina a dissonância. Leve seus filhos para passear. Gente, eu sou um viajante. Eu saio buscando o que é melhor de tudo. Quem está fazendo a melhor coisa de plantação de igreja? É aqui. E é bom que Deus me deu a honra já de vir falando. Quem é que está fazendo o melhor louvor do mundo? Eu digo sinceramente. Para mim é o Hillsong. Se você analisar as letras, parece que a teologia das letras das canções de Hillsong é diferente da teologia do púlpito. Por influência talvez da Darlene Jack. Foi
para a Austrália, vou ver o que está acontecendo. Fui para Willow, fui estudar, fazer meu doutorado em Chicago, objetivamente, para conhecer os ups and downs da Willow Creek. Leve o seu povo para passear. Penúltimo. Seja permeável e humilde aos ventos de Deus soprados em novas comunidades. Seja permeável o que está acontecendo. Usa o filtro paulino, que seja. Ótima colocação do pastor Samuel. Eu tenho que ouvir o Valdomiro. Não porque eu concorde com tudo que ele diz. Tá rindo de quê, rapaz? Ai, égua. Eu tenho que ouvir. Ele está falando para massas. E eu não quero ser igreja de elite. Se eu me arvoro de ter uma teologia reformada, biblicamente embasada, eu quero ser ouvido pelas massas também. E não é uma questão de conteúdo, nem de semântica. É uma questão de tom. É uma questão de comunicação. Comunicação é algo neutro. Comunicação é instrumental. O conteúdo da comunicação é que é o elemento principal. Seja permeável. Pare de ser turrão, rancoroso, chateado. Tem muito pastor, gente, está morrendo de rancor, engolindo o próprio fel. Sei como é que está acontecendo isso ali? Está o Ricardo, aquele boizinho, baixinho, não tem nem 1,70 m. Não alimente a inveja, o rancor do que Deus está fazendo fora do seu arraial. Seja sábio. Seja permeável. E finalmente, a última maldição. Cuidado com a maldição do relógio suíço. Tem que ter um descarrego na hora do almoço. Tanta maldição, meu amigo, aqui. Cuidado com a maldição do relógio suíço. Vou explicar um pouco. O relógio suíço foi notabilizado no mundo como o melhor relógio do mundo, né? Quando você pensa em chocolate e relógio, você vai para a Suíça. Quando você pensa em comida gourmet de alta cozinha, você pensa em França, em Paris, né? Quando você pensa aqui hoje, vamos pensar alguma coisa, você pensa em sanduíche, rapaz, Estados Unidos. Quando você pensa em macaxeira com carne de sol, Paraíba. Então, e tapioca. Então você pensa tudo isso, né? E quando você pensava em relógio, você pensava em relógio suíço. Houve a feira do relógio, por volta dos anos 60, 70, se eu não estou enganado. E nessa feira do relógio, um cara da Suíça mesmo chegou para a turma, porque você sabe que nem toda tese ela vai para os plenários, né? A escolha das grandes falas e tal. Às vezes o povo comete erros, como a minha presença aqui, mas normalmente se escolhe algo. E o cara chegou com um projeto, ele disse assim, tem uma nova ideia. Vamos construir relógio digital. Começa a efervescência da era digital. E o pessoal com muita chateação, diz, rapaz, que ninguém digitando, negócio. A gente logo rejeita o novo, né? A gente é muito refratário ao novo, logo a princípio. Então, tudo bem, apresenta. Aí ele apresentou, deixaram ele apresentar em uma das plenárias e tal, e aí o pessoal reprovou totalmente a ideia. Só que tinha um japinha lá, enviado pela Seiko. Sabe o que foi que o japinha fez? Pegou a inovação, fez uma revolução na tecnologia de relógio. Mas você sabe o que aconteceu com a Suíça? A economia dela foi abalada profundamente porque milhares de pessoas tiveram que ser demitidas das fábricas de relógio de ponteiro.
Me diga uma coisa. Relógio de ponteiro, o relógio digital, eles têm alguma diferença na essência do que eles se propõem a fazer? Um mostra a hora e o outro, a hora também. Não é assim? Meio complicado de se entender, mas é assim. O de ponteiro mostra a hora e o digital mostra a hora. A hora, para nós, é a essência da mensagem, é a água da vida. É a água fluida, que cabe em qualquer copo. A gente fala sobre muito isso no Haggai. Eu e o pastor Ricardo somos docentes do Instituto Haggai. E a gente fala muito o seguinte, que um certo missionário na Índia, aliás, um certo líder da Índia disse assim, você quer dar a água da vida para o indiano? Ele disse, quero. Então dê em um copo indiano. A água é a mesma. Agora dê para eles no copo deles. Porque o nosso copo não é apenas um copo. Está a nossa... Ali é um artefato da minha cultura. Ali é o que eu vejo. Ali faz parte do meu ser, a minha composição. É como Samuel. Eu esqueci de comprar uma garrafa d'água, ele me ofereceu na dele. Eu disse, não, Samuel, cada um tem o seu. Não te conheço, estou te conhecendo hoje. Já vou tomar na tua garrafa. Já vou dormir contigo. Satra pra lá, lagartixa, que meu muro é de azulejo. I know that I am giving a trouble for you that is translating me now. Dear Americans, please. Sorry about my slangs and everything. Falando coisa aqui que nem vocês entendem, que é a língua da Paraíba, imagina ele. Ele perguntou, vai precisar de tradutor para o inglês? Eu quero do paraibanês para o brasileiro, português. Cuidado com a maldição do relógio suíço. Porque Deus talvez queira fazer soprar na tua... Ei, deixa eu dizer uma coisa para você. Também conversava com um líder muito querido, muito gentil, que falou comigo agora, está plantando uma igreja em Recife, e veio a descobrir que a gente está perto ali, né, para trocar ideias. Ele dizia, estou vendo, se eu for pegar as ideias da Cidade Viva, vão dizer que eu estou imitando. Eu disse, quem disse que eu não estou imitando? Todo mundo que eu já vi. Se tem uma coisa que serve para ministério de igreja, que a lei de Lavoisier cabe, é que em metodologia, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. E os americanos são experts nisso, né? Pegar aquele negócio ali, dar uma nova carinha e aparecer com o modelo, né? Eu costumo dizer que o americano, ele transforma ideias em pacotes. Vendáveis! Hoje eu apanho. Mas, pessoal, eu encerrei. Tem mais o que dizer para vocês. Obrigado. Desculpa aí qualquer coisa. Nem desligue meu microfone. Eu toco nesse ou nesse? Me dê aqui. Eu fiquei pensando, gente. Assim, eu tenho sido, e vocês também, eu acho que o Ricardo, muito influenciado por esses caras, novos pensadores, né? O Piper, o Keller e tudo mais. E eu penso muito na questão da gente desenvolver uma reflexão sobre igrejas pródigas. Porque todo mundo aqui concorda, se está com base no pensamento reformado, aquele menino que foi lavar a vida dele na pocilga, nunca deixou de ser filho, amém, gente? Então, o filho pródigo é a gente. Pode ser a igreja. Que de tão em si mesmada, está vivendo a sua própria vida, não depende mais do cuidado, da supervisão do pai. Precisa mais da relação com ele. Eu fico pensando que há uma canção que a gente canta muito para quem não é convertido ou para quem está desviado, mas eu queria cantar para a igreja. Para a igreja do Senhor nas nossas cidades. E eu queria que vocês... Eu sei que vocês sabem que vocês são presbiterianos. É uma música do Grupo Logo. Aliás, gente, vamos acabar com esse discurso. Vocês são presbiterianos e são presbiterianos. Quem não é do alto clero? Levanta a mão aqui. Quem não é presbiteriano? Levanta a mão. Então, gente, como o irmão Batista disse assim, é o jeito a gente se converter hoje aqui. Fica logo todo mundo na mesma... Eu queria cantar com vocês, agora veja bem, eu não queria que você pensasse em um cara que está desviado, eu queria que você pensasse na sua igreja. Em que áreas da vida da sua igreja ela tem andado pródiga, separada, distante, laodiceana, efesiana.
mais ou menos assim. Hoje deixou sua casa e saiu pelo mundo. De coração lá no fundo eu não entendi tudo que fiz, o que ele quis. Deus. E ainda estão assim e vão continuar até um dia vê-lo regressar. Posso pensar no que o mundo me tem preparado. Sempre questões têm passado e tudo porque falsos amigos por aí, conselhos vazios mas cheios dos grandes comitês de palavras vãs. Que grande ilusão, mentiram ao seu jovem coração. Mas não é tarde não, nunca é tarde não. Sai da escuridão ao novo dia, nova manhã. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e irmãos. Quando eu chego em lugares assim, eu fico pensando que Deus não deve estar fazendo em tanto coração aqui, né? Com as besteiras que a gente fala, com os insights legais, com os grandes pensadores como Ronaldo, né, os grandes, enfim, defensores desse novo modelo e tal. Eu acho que há um processo de contaminação boa. E a gente começa a querer se levantar da cadeira e dizer assim: Senhor, eu preciso voltar para casa em algumas áreas da minha vida. Preciso restabelecer algumas coisas no meu ministério. E aí, a palavra do Senhor, a música diz assim, aliás: parece um sonho, mas nem a distância me engana. O coração de quem ama não pode esquecer. Seus passos fracos, tropeções, seus olhos rebrilham e choram. Diga pra Deus agora: Pai, eu sei que errei, mas vim para acertar. Permita-me de novo aqui ficar. Você tem que chamar mais igreja para conferência assim. Aí você diz pro Senhor: Pai, só lamento que onde passei via muitos presos na tradição. Meu amigo, só feito catinga de sovaco, só sai no limão, rapaz. Eu queria, que eu sei que as pessoas às vezes querem pedir um contato, um telefone, então deixa eu colocar aqui rapidinho para vocês precisarem, se quiserem algumas doses de heresia gospel. Bem, meu nome é Sérgio Queiroz. Valeu, gente, vocês são demais.
Meu nome é Sérgio Queiroz, o meu Twitter é @SérgioAqueiroz. Se você precisa entrar em contato comigo, quer trocar uma ideia, em novembro, se Deus quiser, o pastor Ricardo vai estar lá. Quem já está confirmado é o Ed Stetzer, que esteve aqui o ano passado. E outras pessoas que a gente está entrando em contato. Nós vamos ter a conferência sobre cristianismo, cidade e cultura. Vamos refletir. Eu queria, assim, convidar, não sei se está na hora boa, viu, pastor Ronaldo? Seria bom ter você lá também. I would love. E é a C3, Conferência sobre Cristianismo, Cidade e Cultura, que vai ser em novembro, por ocasião do feriado, dia 15. Então é uma quinta, sexta e sábado. Se vocês quiserem conhecer o que a gente está fazendo, participar de mais uma reflexão lá no Nordeste. Então esse é meu e-mail, sergiosamara@gmail.com, e o Twitter é @SérgioAqueiroz. Obrigado, gente. Um grande abraço. Foi muito bom estar com vocês.